Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Rogério Goldfeld Kardaman. Nascido no Rio de Janeiro, Rogério fez sua graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também foi professor de projetos de arquitetura. Junto com Davi Kardaman, escreveu o livro O Rio de Janeiro nas Alturas e também é autor do livro Por Dentro de Copacabana, descobrindo os espaços livres do bairro. Em 2007, trabalhou na cidade de Hong Kong como arquiteto sênior no escritório inglês Benoit, desenvolvendo edifícios corporativos de uso misto e shopping centers. É sócio fundador da DC Arquitetura, onde desenvolve projetos com foco em edifícios comerciais e residenciais, e professor da Universidade Veiga de Almeida. Boa noite, Rogério, e obrigado por participar da 8ª edição do nosso podcast. O prazer é meu, também tô lendo as coisas que você tem postado, acho que a gente está precisando de mais gente assim, né? Que as cidades estão bem abandonadas e sem planejamento urbano assim mais contemporâneo, né? Pois é. O Rio de Janeiro é exemplo disso, vem um planejamento igual da década de 70 e continua assim. Então, Rogério, um dos temas recorrentes no site é como a legislação afeta o ambiente construído, né? E você comenta na apresentação do seu livro sobre o Rio de Janeiro que o seu passatempo é tentar adivinhar a época do edifício a partir da sua forma e legislação, né? Então, isso é um exercício que eu também gosto muito de fazer, certamente com menos competência, então é um prazer te receber aqui para falar sobre esse tipo de assunto. A gente recebeu aqui no podcast o Raul Justilores, né? Deve conhecer ele, é o autor do livro São Paulo nas Alturas, né? Talvez até remetendo ao título do teu livro Rio de Janeiro nas Alturas. E um ponto que eu observei, assim, lendo ambos livros, né? Inclusive olhando para a trajetória de outras cidades, como a minha própria Porto Alegre, é que a verticalização ela surge no Brasil, né, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, com esse boom de industrialização, migração para cidades, e me parece, né, que foi assim, nas décadas ali, a partir dos anos 40 até os anos 60, foi uma forma geradora urbana muito interessante para as nossas cidades, né, que se transformava assim, de uma forma a permitir ocupações de diferentes tipos, com menos exigências, né, desses recuos amplos ou vagas de garagem que a gente vê hoje, permitindo essa densidade, caminhabilidade. Eu queria te perguntar como que esse processo aconteceu no Rio de Janeiro e se você concorda com essa visão assim, de história temporal de transformação das cidades. Eu concordo, assim, mas tem aí umas questões assim, específicas do Rio de Janeiro, né? A questão das alturas veio um pouco da década de 1920 com a chegada do elevador, o concreto armado. Isso possibilitou que os edifícios já fossem mais altos, né, do que eram antigamente. Com o passar dos anos, a gente que teve uma ocupação depois da saída, no final do século XIX, da classe média e classe alta do centro, ocupando os subúrbios como Zona Norte, Zona Sul. Primeiramente, eles ocupavam edificando casas, em lotes de casas, lotes normalmente pequenos, com testada de 10, 15 metros, nunca mais do que isso. Na década de 1940, após a guerra, por exemplo, Copacabana teve um processo de procura muito grande, né? E a legislação foi acompanhando essa procura, possibilitando, então, a construção desses edifícios. O problema está sempre e o que parece que dá essa sensação de mais caminhabilidade ou uma cidade mais interessante para se ocupar, pelo menos no Rio de Janeiro, é que a gente passou a ocupar, transformar a legislação sem mudar o perfil fundiário. Por exemplo, a gente sempre teve novas legislações verticalizando sem mudar o lote originário. Então, em Copacabana, tivemos 3 processos. O processo da casa, o processo dos edifícios baixos, a 3 a 5 pavimentos, e os que temos hoje, entre 12 e 14 pavimentos. E todos eles, como tinham pouca testada, eles sempre foram ocupados, encostados nas suas divisas, sem dar nenhum tipo de afastamento. O que possibilitou, então, essa coisa da construção da quadra, né? A forma urbana, não ter interrupção entre os edifícios, e o que para caminhar é sempre muito interessante.
após o começo da ocupação também por lojas no térreo, isso em Copacabana, Ipanema, ou nos bairros mais que tem uma ocupação e um perfil fundiário mais antigo, isso se possibilitou. Então, por exemplo, no Meier, nós temos também esses exemplos na Dias da Cruz. Tem essa sensação de agradável e que sempre no Rio de Janeiro se tentou replicar em outras legislações, sempre falando mal de Copacabana, mas tentando replicar Copacabana sem saber, entendeu? Porque era aquela coisa de ter o uso da loja misturado com residencial. E isso, no Rio de Janeiro, entre 1940 e 1960, se deu muito pela sobra de capital, né, dos comerciantes, e que eles passavam, então, a investir em imóveis. Por exemplo, em Copacabana, a gente tinha a possibilidade de construir kitnets, móveis muito pequenos, e que vendiam muito. Então, esses comerciantes que tinham dinheiro sobrando, eles investiam. Então, foi um boom de construção em Copacabana, por exemplo, né? Entendi, né? Porque no Rio de Janeiro, nas alturas, né, comenta também que no final dos anos 50 começaram a surgir essas regras incentivando vaga de garagem, às vezes, e em seguida exigindo vaga de garagem. Aí também foi a época do governo JK, né, responsável pela construção de Brasília, teve grandes projetos rodoviários, né, tu comenta ali do alargamento da Avenida Atlântica, construção dos viadutos das Forças Armadas, tudo mais. Então, seria esse período, assim, quando talvez aí aqui, né, eu como não sendo carioca, quando o Rio começa a se distanciar digamos, do imaginário popular sobre a cidade? Então, essa época aí é onde começa, então, o incentivo à rodovia, né? Nós temos, a partir daí, grandes obras rodoviárias, como o aterro, né, a duplicação da Avenida Atlântica, e que vai culminar depois do Plano Lúcio Costa na Barra, com a ocupação da Barra da Tijuca. E a gente passa, então, a ter essa... Eu não sei se a população, mas o planejador ou os governos passam a ter essa visão mais rodoviarista. E aí a gente passa, então, a exigir mais vaga para dar vazão a esse aumento de carros, né? Mas nunca, por exemplo, na Zona Sul ou nos bairros mais consolidados, as garagens nunca deram conta, né, dos carros. Então nós sempre tivemos muitos carros na rua. E o que hoje, a nova legislação, o novo Código de Obra aprovado agora em 2019, ele faz o contraponto a isso, ele diminui a necessidade de carros, ele corta em 1/4, né, ele só exige 1/4 de vagas para imóveis que estejam próximos do metrô ou de trem ou do VLT. Então é uma virada e a gente ainda não tem noção de como vai ser isso, mas é uma tentativa de se virar esse jogo. É interessante, né? Como muitos aspectos do urbanismo hoje tentam resgatar aquela cidade antiga que todo mundo gosta, né? Que todo mundo gosta de caminhar e pela sua diversidade, pela sua, poderia se dizer, autenticidade, né? Então, nesse mesmo aspecto, né, falando um pouco sobre o centro, no capítulo do seu livro, você comenta que as leis em 1967 começaram a excluir o uso do residencial do centro. E aí você também faz o seguinte comentário: com o novo regulamento de 76, a antiga vocação do residencial do centro teve sua morte decretada. Então, de que forma isso foi exigido, né? E poderia-se dizer que o fim desse uso no centro foi proposital pela legislação municipal? Eu acho assim, foi em 1976 foi a consolidação de um modelo modernista de usos monofuncionais atrasado, né? Porque pouco tempo depois a gente já tinha o pós-modernismo, já estava acontecendo, e esse questionamento da cidade, né? E em outros países, Jane Jacobs já questionava isso, e a gente, então, atrasadamente, a gente fez essa coisa de no centro só permitir o uso para empresas, comércio, e não uso residencial. O que, assim, a gente tenta resgatar
hoje lá no centro, que ainda é muito difícil, só que os poucos empreendimentos que foram feitos após uma lei da década de 1990 que trouxe de volta a permissão do residencial, quando já a cidade estava abandonada na parte da noite, os poucos empreendimentos tiveram muito sucesso, só que um empreendimento residencial num lugar que não tem nenhum uso, ele ainda é muito difícil, porque a gente precisa daquela coisa do pequeno comércio, mais gente usando, né? E o que eu acho engraçado, sempre comento isso nas minhas turmas, é que a gente saiu no final do século XIX, nós no centro, a gente tinha um uso misto completo, porque as pessoas trabalhavam embaixo e moravam em cima, né? E a gente foi ao longo do tempo separando trabalho, habitação e lazer, né? Cada coisa em uma área. E hoje a gente fala exatamente de ter tudo junto de novo, o uso misto, trabalhar e morar na mesma área. Então, depois de 100 anos, a gente volta para onde a gente não deveria ter saído, talvez, né? Pois é. Então, o que eu queria te perguntar também, né, que Copacabana, eu sou fascinado por Copacabana, né? Vai ver, é um dos bairros formais de maior densidade demográfica do país, né? Eu falo em algumas apresentações minhas que tem, pelas contas ali que eu vi do IBGE, tem mais ou menos 50 mil habitantes por quilômetro quadrado, que seria o triplo de Ipanema, e mais ou menos 5 vezes aí um bairro paulistano como Itaim Bibi ou Pinheiros, né? E ao mesmo tempo, acho que as pessoas, talvez fora do ambiente de urbanismo, no cidadão comum, ele tem muito medo, né, do adensamento populacional nos bairros, né? Então, e uma coisa que eu queria te perguntar, e talvez seja uma opinião bem pessoal, né? Qual que é a percepção do urbanismo carioca sobre isso, ou do cidadão carioca, né? Porque o meu entendimento é que a própria legislação atual de Copacabana não permitiria que Copacabana existisse. Ou nem mesmo a legislação do Rio de Janeiro não permitiria que Copacabana existisse novamente. O que você acha que leva a esse tipo de regramento ainda hoje, né? E como é que a gente consegue disseminar as qualidades positivas do bairro, né, para outros lugares do Rio ou inclusive pelo resto do Brasil? Uma das coisas que me fez estudar Copacabana, fazer meu mestrado, publicar meu livro, primeiro é que eu nasci aqui, então era um dos motivos. E que era muito difícil morar e gostar de Copacabana e escrever sobre um bairro de forma isenta. Então isso foi uma dificuldade, mas uma das coisas que me fez trabalhar em Copacabana foi que todas as vezes que eu assisti alguém falar sobre urbanismo, citava Copacabana de forma positiva ou negativa, na maioria das vezes negativa, mas sem ter nenhum conhecimento aprofundado, porque eu fui ver, não existia nenhum trabalho científico sobre Copacabana. Existiam trabalhos históricos, mas não que tratasse Copacabana de forma a levantar os dados de Copacabana, áreas, como eu fiz. Eu levantei todas as quadras e edificações do bairro para entender quanto era aquela ocupação. E para entender a questão do adensamento, que no imaginário geral era de que aqui era totalmente ocupado, né? Como se 100% do território fosse edificado, o que não era verdade. Só que durante esses anos que eu estou no Rio de Janeiro, eu vi várias pessoas ligadas ao urbanismo da prefeitura ou fora da prefeitura, sempre falando sobre novas legislações, sobre conceitos do que queria, que era a mistura de usos, lojas no térreo, pessoas andando, gente morando na parte de cima, mas que não queria que fosse como Copacabana. Só que essa descrição é a descrição de Copacabana. No imaginário dessas pessoas, ela estava se referindo a Copacabana. O que a gente tem em Copacabana foi um excesso, para mim, de gabarito. Começou a gente a ter uns edifícios cada vez mais altos, então isso atrapalhou um pouco a questão da relação entre a altura dos edifícios e a rua. Mas uma coisa que eu vejo em Copacabana e aqui no edifício onde eu trabalho é a coisa da mistura de usos. Por exemplo, aqui metade dos apartamentos
são residenciais e metade são salas, com alvarás, todos com alvarás de sala, são comércio e apartamentos, com IPTUs diferenciados. E esse uso não é permitido dentro da cidade mais. Não é permitido que você tenha um edifício onde você entra no elevador e pode ir tanto para um dentista como para a sua casa. Você é obrigado a ter, no Rio de Janeiro, entradas independentes. Mas para quem mora aqui, não quer sair. Então, qual é o problema, né? Se é ruim, as pessoas deviam estar indo embora, né? Exatamente. E essa questão assim, do gabarito, eu acho que ela pode prejudicar algum aspecto ambiental da via, mas ao mesmo tempo, no meu entendimento, ela cria mais unidades acessíveis na zona sul do Rio, né? Então, assim, para pegar ali a zona sul do Rio, Copacabana deve ser o bairro mais acessível, né? Tanto em termos de diversidade de unidades como de preço mesmo. Então, acho que acaba fazendo um trade-off nesse sentido, né? Em cima disso, né, aí passando aí para o teu outro livro, né, Por Dentro de Copacabana, que eu também recomendo aí aos ouvintes, que é sobre os chamados espaços livres ou espaços coletivos interquadras de Copacabana, né? Então, explica aí para o pessoal que está ouvindo o que são esses espaços, né, e qual foi o motivo da pesquisa do livro. Um dos motivos de estudar isso era um pouco mostrar para as pessoas que tinham um conhecimento de Copacabana como um bairro, mas não eram aprofundados nesse tema, que Copacabana era mais do que uma rua com os edifícios altos, né? E que nós tínhamos mais espaços livres do que as pessoas imaginavam, né? Então, eu fiz um levantamento de todos os edifícios, todas as quadras, e relacionei a área legal de Copacabana. Então, se pegando a área total de Copacabana, incluindo o morro e a praia, a gente tinha de ocupação, como se fosse a taxa de ocupação dos edifícios, quanto ele projeta no solo, era de mais ou menos 23%. Eu não tenho um número aqui que eu estou sem mas era por aí. Quando eu tirava o morro e a praia, porque a gente pode dizer, a praia ela não vale, né? Porque é muito grande, a gente tinha 37%. E quando eu pegava somente a quadra, que é a área privada, tirando ruas, né? Eu tinha, em média, 55%, que é menos do que a taxa de ocupação permitida para Copacabana hoje, que é de 70%. E aí a gente perguntava, mas onde é que estão esses espaços? Que a gente não vê, né? Esses espaços estavam no interior das quadras e que só os moradores que moravam para os fundos é que conheciam. E não contavam para ninguém, porque tinham medo de perder aquilo ali, entendeu? Porque é um lugar maravilhoso, ele é 4 vezes mais largo do que a largura da rua, que esse foi o objeto do trabalho, foi relacionar a distância entre os edifícios na rua e entre esse espaço intraquadra, que é, para quem conhece o Plano Cerdá de Barcelona, é como se fosse aquela miolo de quadra de Cerdá, mas que se deu de outra forma, não foi previamente planejado. Como é que ele aconteceu? Até esse plano que a gente chamava plano de zoneamento, onde se dava gabarito, e que vale até hoje, essa planta de 1946, que foi mudada em 1956, uma planta que dava o gabarito da cidade de Copacabana, ela é válida até hoje. Só que para os edifícios afastados da divisa. Por quê? Porque para os edifícios encostados, a lei orgânica determinou que só poderiam fazer 12 metros, e esse é um questionamento que a gente faz, porque ficaram alguns resquícios de espaço que não tem cabimento você fazer um edifício baixo e sim completar o perfil de Copacabana. Pois bem, antes disso, os lotes que eu já falei anteriormente eram lotes oriundos de casas com testadas pequenas. Não existia essa coisa do adensamento, o índice de adensamento. Então se construía praticamente todo o terreno. E o gabarito já era um gabarito alto na época, e o edifício ia quase até o fundo do lote. Quando se construía de um lado da quadra e do outro, esses edifícios ficavam muito próximos, né?
Então, os técnicos da prefeitura, um pouco influenciados pelo Agache, que criou no centro essas intraquadras no seu plano, né? Eles preocupados com essa coisa da aeração e iluminação, que a base desse plano é dar aeração e iluminação para essas quadras. Eles propuseram que as quadras tivessem um limite de profundidade. E esse limite ia criar uma área, um espaço intraquadra, que é chamado tecnicamente como áreas coletivas, mas elas não são públicas e nem coletivas. É o espaço aéreo coletivo, mas o espaço no seu térreo não é. E eles variavam de 23 a 30 metros, dependendo da profundidade da quadra. E como isso foi feito em 1946, e foi a década que começou a ter o boom de novos edifícios em Copacabana, isso foi consolidado. Então a gente realmente tem isso. Se você olhar rapidamente no Google, você vai olhar grandes espaços em Copacabana que foram formados, porque esses edifícios passaram a ser construídos com essa regulamentação. E é um espaço assim, que para muita gente, até hoje eu pergunto se as pessoas conhecem, não conhecem, um espaço que é muito interessante. E esses espaços hoje, eles são ocupados com que usos? E isso varia conforme a quadra? Uhum. Então, esses espaços são cercados com muros, são privativos dos edifícios, né? Até 1975, 76, os edifícios eles eram normalmente pilotis e essa área era uma área de estacionamento ou até uma área de playground ou alguma coisa assim, mas normalmente estacionamento no nível do térreo. Depois de 1976, a gente foi permitido a construção de embasamento garagem. Então, você podia fazer alguns andares de garagem. Então, nessa área coletiva, era permitido que se fizesse até 7 metros e pouco de garagem. Então, esse espaço não poderia ser feito o edifício com aquela altura toda, mas você poderia ter um espaço para garagem, o que fez com que essas áreas, em alguns momentos, ficassem um pouco... elas não fossem lineares, né? Então, às vezes, um vizinho que estava com a garagem no nível do térreo, ele tivesse um paredão de garagem do lado. Mas o uso é sempre privativo. Legal. Então, essas regras, né, que incentivam, obrigam as edificações a ter garagem, elas acabaram também impactando no uso desses espaços interquadras, né? Sim, completamente. Porque, por exemplo, São Paulo, normalmente, toda a garagem é no subsolo, né? O que a gente poderia também ter feito, né? Mas tem aquele discurso de que a água, o lençol freático é muito aflorado, então, tecnicamente, é difícil. Se criou essa regra para que o estacionamento fosse para cima e não para baixo. O que fez a gente se distanciar, quando a gente está da rua, para o primeiro pavimento de residência. Então, em alguns lugares, essa relação ficou não muito agradável, ficou muito distante, né? E a gente tem, às vezes, 10 ou 11 metros de uma massa de garagem. O seu livro, eu recomendo para todo mundo que está ouvindo, tem diagramas super interessantes dos, digamos, prédios típicos, né, de cada legislação, e de como essas bandejas, né, de estacionamento que a gente vê em muitos prédios do Rio de Janeiro dessa época surgiram justamente por causa dessa legislação, né? Isso, Na verdade, a gente divide o livro em vários bairros, mas se você olhar, grande parte se repete, né? Eram legislações que serviam para a cidade toda. A cidade era meio que planejada como um todo, sem pensar bairro a bairro. O que no Rio de Janeiro a gente tem uma situação distinta, a gente está entre dois maciços, a gente tem cada área, tem uma área peculiar que deveria ser, então, estudada distintamente do restante. Não como São Paulo tem uma legislação que serve ela é base para a cidade toda, o que muda é o zoneamento, né? E num artigo recente, né, você comenta que existe no Rio, desde a década de 50, regras exigindo áreas de recreação infantil em prédios de apartamentos, que eu achei bem curioso. Assim, aqui em Porto Alegre a gente não tem isso. Eu acho que
Se eu não me engano, São Paulo também não tem isso. Então, fala um pouco sobre essa lei e qual que é o impacto disso para a cidade. Isso é uma briga que eu tenho, mas vamos lá. Então, passou ao longo do tempo a se exigir que as edificações tivessem área para lazer ou para recreação, né? Não se falava em recreação infantil, mas recreação de forma geral. Durante as últimas décadas, até recentemente, que isso caiu, na verdade, agora nesse ano, mas mesmo caindo, a gente não tem o impacto para ver como vai se dar isso na cidade, e o impacto que a gente tem é o que foi exigido ao longo do tempo. Era exigido, então, que cada unidade, cada edifício tivesse 3 metros quadrados de recreação para cada unidade, acima de 7 unidades, com um mínimo de 40 metros. Então, por exemplo, se a gente tinha um edifício com 100 unidades, a gente teria 300 metros quadrados de área de recreação. Por exemplo, isso em lugares onde área central, Copacabana, Ipanema, onde a gente podia, então, usar essa área para adensar mais, trazer mais gente para perto de uma infraestrutura já existente, a gente acabava gastando com uma área de recreação que tinha um custo para se construir, mas que em alguns momentos que os empreendedores acabaram usando isso como um mote para vender, né? Então, nós temos a maior recreação do bairro, nós temos piscina com raia olímpica ou raia de 25 metros, temos churrasqueira, espaço gourmet, então a gente começou a ver essas palavras, né? Mas isso, em bairros consolidados, eu nem acho que isso influenciou tanto, porque nos bairros mais consolidados a gente já tinha uma estrutura urbana meio consolidada, com praças, com áreas, com parques, com áreas já, com escolas, áreas já mais consolidadas. Mas, se você for pegar a área de expansão, como a Barra da Tijuca, ou o Recreio, do lado direito, para quem vai para lá, né, onde a gente chama uma área chamada Vargem Grande, que teve uma ocupação a partir de 2009, essas áreas passaram todos os edifícios passaram a se voltar para essas áreas, passaram a construir, em vez de grades, como a gente tem em Copacabana, que eu também não gosto, mas passaram a se construir muros. E as ruas morreram, porque ninguém andava na rua, porque ninguém ia sair para ir numa escola ou numa praça, porque não existiam praças. Todo o lazer era interno. Tanto que as calçadas, se você olhar nessa área, elas são de grama, porque ninguém usa. Então não precisa colocar nenhuma pavimentação. A minha briga, e hoje vamos ver se agora, a partir de 2009, né, mas mesmo com a lei, eu vejo que os novos projetos ainda têm essa coisa da área de lazer, que a gente precisa de ter praça para que as pessoas saiam dos seus edifícios para a praça, para a gente ter movimento na rua, né? Se a gente fizer toda a nossa área de lazer dentro do edifício, ninguém sai. Então, a gente precisa dar, através do desenho urbano, determinar essas áreas, praças, escolas, hospitais ou centros médicos, tudo que for necessário, mas não e o edifício ficar único e exclusivamente como moradia e poder a gente ativar a cidade, né? Não, concordo, né? E para mim também, né, novamente, como não carioca, né, eu ouço esse tipo de intenção ou de regra e eu talvez eu fique ainda mais surpreso, porque tem a praia. Assim, tem uma praia tão maravilhosa, tão próxima, né? A urbanização é ao longo da orla, que, né, além da necessidade de praças, já existe, né, essa acessibilidade a uma área pública de excelência que muitas outras cidades não têm. E, Rogério, fala um pouco sobre a legislação do Rio hoje, né? Como que isso tem mudado, melhorado, piorado, né? E para onde que você vê a cidade indo agora? Então, recentemente foi aprovado um Código de Obras simplificado, né? E que várias dessas regras
que a gente falou, elas não existem. Por exemplo, essa coisa da recreação, a diminuição de exigência de vaga para novos edifícios próximos a transporte público, né? A diminuição da área mínima, isso aí é uma coisa que é importante a gente observar como é que isso vai acontecer. Então, a gente passa a ter uma área mínima que ia de 30 a 60, então na Zona Sul a gente tinha 60 metros de área útil mínima e agora caiu para 25 metros, sendo que a média tem que ser 35 metros, então vamos dizer que na Zona Sul é 35 metros quadrados a área, e o resto da cidade passou a 25 metros para poder construir as unidades para 1 ou 2 moradores, né? Às vezes só um estúdio, né? sem 2 ambientes, que a gente vai observar como isso vai ocorrer, né? O que eu sempre critico e eu tenho escrito nos meus artigos do meu site e tal, é que a gente faz decretos muito pontuais. A gente, vamos diminuir o apartamento. Aí faz lá, vamos fazer uma lei para diminuir o apartamento. E que a gente não tem a visão do planejamento urbano em seus diversos níveis. Como, por exemplo, o plano diretor da cidade, que eu chamo o macrozoneamento da cidade, ela divide a cidade em 4 macrozonas. E sendo que a macrozona incentivada, que é a Zona Norte, o subúrbio, ela não teve incentivo nenhum para se construir, tanto que ela, de 2000 a 2010, ela não cresceu, sendo que a outra macrozona, que é a da Barra da Tijuca, que é a macrozona condicionada, né, porque ela tem várias questões ambientais, ela cresceu 33%. Então, a gente faz um macroplanejamento, mas nem lê ele, nem obedece ele, né? E a gente não trabalha depois com o microplanejamento, ao nível do lote. Olha, a gente vai fazer uma lei para essa quadra, esse lote. E a gente esquece o médio planejamento, né? Que seria pensar no bairro, rever a questão do desenho urbano, que no Rio de Janeiro se restringe a definir largura da rua, meio-fio, o raio da esquina, e que, para mim, desenho urbano é muito mais do que isso, é determinar onde que vão ter as coisas, onde é a praça, onde é a escola, onde são os edifícios comerciais, residenciais, até a habitação de interesse social, que a gente fala tanto, mas ninguém dá uma solução ou coloca isso no planejamento, né? Então, a gente deveria ter um pensamento mais do todo, sabe? Então, pensar em todos os níveis, desenho urbano, e a legislação viria desse desenho, e depois de feita a legislação, fazer gestão urbana, o que a gente não faz, que é ver o que aconteceu com a legislação, né? Então, acompanhar o desenvolvimento e a aplicação daquelas leis, o que no Rio de Janeiro não acontece, porque a legislação ela é aplicada e ela retroalimenta seus dados, e aí dali você tira novas diretrizes para aquela legislação. Então a gente tem essa coisa de faz a lei e larga, né? E outra coisa que eu também vejo muito no Rio de Janeiro, mas que isso foi um dos motivos de eu fazer com meu pai o primeiro livro, mas eu acho que eu vou fazer uma crítica a isso, mas eu acho que foi bom para fazer o livro, mas que a cidade, a paisagem da cidade, ela é transformada através da legislação, né? Então a forma urbana ela se deu através da legislação, e a gente nunca pensa então em pensar na forma urbana que a gente quer para depois extrair a legislação. Então a gente deveria saber o que a gente quer para depois fazer a lei, e não usar a lei e usar as edificações para daí ver o que aconteceu. Então a gente tem que fazer o inverso, né? A gente tem que saber o que a gente quer, simular, fazer vários estudos e depois, qual lei será? Que parâmetros são esse aí, entendeu? Eu acho que é isso que a gente não tem essa cultura aqui. Então tem muita coisa para a gente mudar para poder pensar numa cidade melhor, né? Não, perfeito, né?
levantou esse assunto da gestão urbana, dos indicadores, que é um tema que a gente trata com bastante recorrência no site, e até mesmo hoje, mais cedo, coloquei ele no Twitter, né, que tem muitos urbanistas, gestores públicos que, digamos, comemoram a aprovação de um plano, né, e tratam o plano como se fosse, digamos, um fato consolidado. E aí a gente vê essas discrepâncias, né, como você mesmo comentou, né, bom, as pessoas não estão querendo ir para as áreas incentivadas, estão indo para a Barra, mas na verdade a gestão urbana, esse é o papel dela, né, identificar o que está acontecendo com a cidade e planejar de acordo, e não passar uma lei e dizer, bom, agora todo mundo vai ter que seguir o que está nesse papel e pronto, né. O exemplo, digamos, paralelo, né, se for pensar na iniciativa privada, quando uma empresa, uma ONG, alguma coisa assim, aprova um plano, não se comemora. tem que trabalhar muito depois para executar o plano, né? E para acompanhar o que está acontecendo e ir ajustando ao longo do caminho. Então, achei super interessante, né? Essa história que você contou aí da Barra e tal, que eu acho que ilustra muito bem esse desafio da gestão urbana. Eu acho que a gente não tem cultura de gestão urbana ainda, entendeu? Então a gente precisa disseminar, e a gente conta até com seus artigos, suas publicações, porque a gente precisa disseminar essa cultura para poder ter bons resultados nos novos planos que virão. Não, bem legal. Rogério, como uma última pergunta aí, e até curiosidade minha, né? Eu estava vendo teu perfil, a tua trajetória profissional, eu vi que você trabalhou um tempo em Hong Kong. Sim. Então, eu já estive em Hong Kong algumas vezes, eu tenho família que mora lá, e eu fiquei curioso assim, para ver qual foi a tua impressão, né, o que a gente poderia aprender com Hong Kong, porque lá o meu entendimento é que existe uma noção de gestão urbana muito forte, né? Como é que foi a tua experiência lá? Eu vou resumir, porque a experiência é longa. Normalmente eu faço uma palestra só sobre essa experiência, mas a experiência da cidade é fantástica, né? É um lugar que todo mundo diz que é um lugar denso, tal, mas a cidade ela ocupa 35% só da... acho que até menos, a área urbanizada, né? Da área é 35%, o resto é preservado, né? Então a gente nunca se toca nisso, né? E tem uma questão assim que é uma aula para a gente, né? De entender, por exemplo, que o nível da rua é o nível mais valorizado, então tem edifícios que você entra por uma pequena escada, porque o cara tem que ter o maior número de frente de loja, né? Tem uma questão de... Hong Kong tem uma questão de se dar um incentivo para você ligar os prédios com as suas áreas elevadas, então tem vários edifícios que vão se unindo e fazem uma área comum entre eles. Por exemplo, você desce lá do mid-levels, né? Uhum. Você chega até o ferry passando pelos edifícios, né? E eles incentivam dando mais gabarito. Então tem toda uma questão de gestão. O governo lá está sempre pensando em como melhorar, né, as questões da cidade e tal. O transporte é sensacional, o metrô. Funciona muito bem, né? Você troca de linha no mesmo nível, né? Você não precisa descer para trocar de nível. Você sai da linha 1 para a linha 2 no mesmo nível, é só ir de um lado para o outro. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender assim, com eles, porque é um case legal de a gente, né, falar e sempre trazer à tona. No meu livro de Copacabana, eu faço essa relação, porque eu fui de novo visitar em 2009 e eu fiz essa coisa de comparar a rua com a altura dos prédios, e um dos casos é Hong Kong. Sensacional, né? Tendo lido o que tu já escreve, né, e sabendo assim, bom, uma pessoa que adora Copacabana provavelmente vai gostar também da experiência urbana de Hong Kong, né? Então achei que seria interessante, né, tu só trazer esse exemplo como uma história boa ao final aí da nossa conversa. Mas, enfim, eu queria te agradecer de novo, né, a participação. Acompanho o teu trabalho faz algum tempo e acho que foi excelente, né? Aprendi muito sobre o Rio de Janeiro
e espero que a gente possa conversar e se encontrar mais vezes. Eu que agradeço, foi muito proveitosa essa conversa, é sempre bom conversar quando a gente tem ideias que se assemelham e discutir coisas que podem melhorar a cidade. E eu espero estar contribuindo com você e com o seu trabalho quando eu precisar, entendeu? Então eu estou sempre por aqui em Copacabana, sempre. Não, excelente. Obrigado. Esse foi nosso 8º episódio, onde conversamos com Rogério Goldfeld-Kardemann. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Nossa edição de som é feita pela Sound Thinkers. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.